Mergulhe conosco em um universo de um misto de terror e fascinação enquanto exploramos a enigmática figura do Behemoth, uma criatura lendária que ecoa através dos séculos na literatura sagrada. Originária das páginas da Bíblia, a presença imponente do Behemoth tem intrigado e inspirado gerações de estudiosos e curiosos. Neste vídeo, mergulharemos nas descrições e interpretações dessa criatura colossal, descritas nos textos antigos. Prepare-se para uma exploração única e fascinante desse símbolo poderoso e sua significância cultural ao longo da história. Neste vídeo, falaremos tudo sobre esta criatura mencionada na Bíblia, que tem sido representada ao longo do tempo, o que outras escrituras dizem sobre tudo isso e mais. E por favor não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. O Behemoth é uma criatura monstruosa de tamanho colossal mencionada no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente no livro de Jó. É descrito como um animal grande e poderoso, assim como o Leviatã. Assim como o demônio, ninguém poderia causar-lhe dano ou ninguém no mundo poderia enfrentá-lo. Esta criatura mencionada na Bíblia tem sido por muito tempo um tema que gera bastante controvérsia e debate no mundo cristão ao longo da história. O Behemoth e o Leviatã têm tido milhares de interpretações diferentes. Algumas pessoas acreditam que o Behemoth poderia ser um elefante ou um hipopótamo, ou até muitos afirmam que foi um dinossauro que existiu na época de Jó, enquanto outros pensam que poderia ser uma criatura mítica ou simbólica. A verdade é que o Behemoth é uma criatura que tem capturado a imaginação de muitas pessoas ao longo dos séculos. O Behemoth está escrito no livro de Jó, do Antigo Testamento, como uma criatura imensa que não gostaríamos nem de olhar para compreender. Convido você a procurar o capítulo 40, versículos 15 a 24 do livro de Jó. Aqui, Deus faz com que Jó compreenda que, apesar de ser uma criatura enorme e monstruosa, não pode estar acima do seu Criador. Assim como nós, seres humanos, ele também tem limites. Possui uma força extremamente descomunal. Também nos diz que sua força está em suas coxas e ele tem músculos em seu ventre, de onde vem seu poder. Toda a sua força está concentrada em seu ventre. Sua cauda se move como um cedro. Um cedro é uma árvore imensa que pode medir entre 20 metros e muito mais. Imagine o tamanho enorme dele, considerando que apenas sua cauda poderia medir tanto. Muitos dizem que o Behemoth não passa de um elefante ou um hipopótamo. Mas esses dois animais já foram estudados pelo ser humano, e suas caudas não se comparam a um cedro. Isso tem causado muitos problemas na interpretação dessa besta colossal. Levando em conta as poucas descrições que o livro de Jó nos dá sobre essa criatura, uma das interpretações mais acertadas é que era um dinossauro do tipo saurópode. Mas o que é um saurópode? Os saurópodes eram um grupo de dinossauros caracterizados por seus corpos longos e estendidos, pernas longas e finas em comparação com seus corpos, e pescoço extremamente longo e flexível. Eles eram herbívoros e se alimentavam principalmente de folhas e galhos de árvores e arbustos. Existiram há mais de 150 milhões de anos, muitos milhões de anos antes do primeiro ser humano habitar a Terra. Este dinossauro se encaixa na maioria das características que o livro de Jó nos dá. Embora sua cauda não fosse tão imensa quanto um cedro, suas coxas eram fortes, e também o poder vinha de seu ventre. No entanto, há outro problema aqui: a Bíblia não menciona seu pescoço enorme, característico desse tipo de dinossauro. E o que descarta isso totalmente é que, na época em que Jó viveu, esses seres já haviam deixado de existir há milhões de anos. Vamos continuar analisando o restante de sua aparência. Os nervos de suas coxas estão entrelaçados, seus ossos são fortes como bronze e seus membros como barras de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as criações de Deus. Aquele que o fez pode fazer com que sua espada se aproxime dele. O Leviatã e o Behemoth são símbolos do poder e da majestade de Deus, representando seu controle sobre as criaturas mais poderosas da Terra. Também faz parte de várias lendas rabínicas judaicas. O judaísmo rabínico faz parte do Talmud, que na Bíblia é o livro que contém a tradição oral, cerimônias, doutrinas e preceitos da religião judaica. Nele, é dito que Deus criou 3 bestas para dominar a terra, o céu e o mar, do Behemoth,
o Si, e o Leviatã. Disse que eram tão grandes que só o ato de beber água poderia secar completamente rios e nascentes. Eram tão fortes que poderiam agitar os oceanos e superar montanhas. Nos textos de Agadá, é dito que a força do Behemoth se manifesta de maneira imponente a cada solstício de verão, ao entardecer. A besta ruge com força, fazendo com que todos os outros animais tremam. Embora isso possa parecer assustador, essa manifestação tem um propósito positivo. Durante o resto do ano, os animais se tornam menos ferozes e agressivos. Nessa história, é mostrado um lado mais compassivo do Behemoth. Embora seja uma criatura imponente e poderosa, na presença dela, os animais mais fracos se sentem protegidos, uma vez que os mais ferozes se afastam. Dessa forma, o Behemoth age como uma espécie de árbitro, mantendo o equilíbrio e a paz entre os demais animais. Apesar de seu tamanho e força, o Behemoth é retratado como um ser misericordioso que busca proteger os mais fracos e manter a harmonia no mundo animal. Também é mencionado no livro apócrifo de Enoque, onde é dito que no início dos tempos Deus criou uma criatura chamada Leviatã para habitar as profundezas do abismo, e um monstro terrestre chamado Behemoth, um monstro que habita em um deserto invisível a leste do Jardim do Éden. Algumas lendas e crenças hebraicas falam sobre essas criaturas como inimigas que se enfrentaram no início dos tempos e devem ser destruídas por Deus antes de acabarem com sua criação. Descrevem uma batalha que ocorrerá no fim dos tempos, onde essas duas criaturas colossais lutarão, causando grande destruição em tudo o que conhecemos. Mais tarde, Deus descerá e as destruirá ambas. Então, a pele do Leviatã será usada por Deus para construir tendas para abrigar os justos, que comerão a carne do Behemoth e do Leviatã com grande alegria. Na demonologia, o Behemoth é mencionado em alguns textos como um dos 72 espíritos demoníacos que aparecem no Ars Goetia, um livro do século XVII que faz parte do grimório chamado Livro de São Cipriano. De acordo com essa tradição, o Behemoth é um espírito demoníaco de classificação média, que se apresenta como um animal grande e poderoso, com a habilidade de controlar animais e fazer com que os seres humanos se comportem de maneira irracional. Há muitas histórias que vêm de livros apócrifos, então sua interpretação hoje é muito debatida. A única coisa clara é que é uma criatura descrita no livro de Jó, logo antes de o Leviatã ser descrito. Poderia-se dizer que o Behemoth é igual ou até mais grandioso e aterrorizante que o Leviatã. À medida que exploramos as profundezas da mitologia e da simbologia por trás do Behemoth, somos lembrados da grandiosidade da criação divina. A Bíblia, repleta de metáforas e maravilhas, nos apresenta o Behemoth como uma expressão da vastidão da natureza e da magnificência do Criador. Essa criatura lendária nos convida a contemplar a imensidão das obras de Deus, manifestada tanto na beleza serena de um pôr do sol, quanto na majestade imponente de uma criatura como o Behemoth. Que nossa exploração tenha nos lembrado da infinita criatividade de Deus, que transcende nossa compreensão. Enquanto encerramos esta jornada, que possamos carregar conosco o entendimento de que, de fato, o Behemoth e toda a criação testemunham a grandiosidade inigualável de um Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração única e inspiradora.